Olá! Hoje a gente vai mergulhar um pouco na vida e nas ideias de Nikola Tesla. Uma figura, assim, chave, né? Quase um profeta esquecido da era da eletricidade. Exato. E as invenções dele, tipo a corrente alternada, são a base de quase tudo que a gente usa hoje. Totalmente. E para essa nossa conversa, a gente está se baseando nos trechos da autobiografia dele, A Estranha Vida de Nikola Tesla. Tem umas imagens também que mostram ele em várias fases. Isso. A ideia é pegar os pontos mais marcantes, né? As descobertas, os perrengues que ele passou e aquela visão de mundo bem particular que ele tinha. Vamos começar lá do início, então. Ele nasceu em 1856, onde hoje é a Croácia. O pai, um intelectual, queria ele na igreja. Sim, queria que ele fosse padre. Mas o Tesla, desde cedo, só pensava em engenharia. E a família já tinha essa veia inventiva, né? A mãe dele, pelo que ele conta, criava umas coisas para casa. Exato. Uma inventora bem prática. Ele fala muito bem da mãe. E menciona também o irmão mais velho, superdotado, que morreu cedo. Parece que isso marcou bastante a família, sabe? E o próprio Tesla, ele tinha umas experiências meio diferentes, né? Desde criança. Tinha. Ele descreve umas imagens muito vívidas, flashes de luz que até atrapalhavam a visão, e uma sensibilidade, assim, extrema, audição super aguçada, chegou a ouvir um relógio a 3 cômodos de distância. Nossa! E isso? Como isso influenciava o trabalho dele como inventor? Parece que muito. Essa sensibilidade toda talvez tenha ajudado no método dele. Ele dizia que visualizava as invenções inteirinhas na mente, com todos os detalhes. Como assim, inteiras? Ele testava, refinava, tudo mentalmente, antes de sequer fazer um desenho. Uma capacidade de abstração, assim, bem fora do comum para a época. Uma mente realmente singular. Lembrei daquela história dele criança, da tia. Ah, sim. Quando perguntaram qual tia era menos feia. E ele, na maior sinceridade, esta aqui não é tão feia quanto as outras duas. Bem direto, né? Totalmente. E essa mente focada levou ele para a grande sacada. A corrente alternada, a CA. Que mudou tudo. Tudo. A ideia do campo magnético rotativo para fazer um motor de CA sem as escovas problemáticas da corrente contínua. Dizem que vem num estalo. Como um raio, ele descreve, né? Exato. Estava passeando, recitando Goethe, e ele teve uma certeza absoluta daquilo. Mesmo quando um professor dele, o Poschel, falou que ele nunca conseguiria fazer isso. E com essa convicção toda, ele foi para os Estados Unidos em 1884, para tentar a sorte. Foi. E aí ele foi trabalhar com Thomas Edison. Ah, o famoso encontro de titãs. Como é que foi isso? Foi. Rápido e cheio de atrito. A rivalidade começou quase na hora. CA contra CC, né? A visão de Tesla contra a de Edison. Tem umas histórias boas dessa época, né? Tem. A da aposta do peso, o concerto lá dos dínamos do navio SS Oregon, que até o Edison teve que admitir relutante. Bachelor, este é um bom homem. Mas teve a história do bônus também, né? Que azedou a relação. Pois é, uma promessa de um bom dinheiro por umas meiorias nos projetos do Edison. Promessa que não foi cumprida. Aí o Tesla pediu demissão. Não deu outra. Mas ele não desistiu da corrente alternada. De jeito nenhum. O impacto veio logo depois. Ele projetou os geradores para a usina de Niagara Falls, a primeira grande usina de CA. Uau, Niagara! E aí o George Westinghouse, que era um industrial com visão, comprou as patentes do motor de CA dele. Foi isso que, consolidou a base da rede elétrica que a gente tem hoje. Mas o Tesla não parou por aí, né? Ele era inquieto, foi pesquisar outras coisas. Super inquieto, ele foi fundo em altas frequências, altíssimas voltagens, chegou a gerar descargas de 100 milhões de volts, com a famosa bobina cônica. Pra que tudo isso? Qual era o objetivo? Bom, era parte da busca dele por transmitir energia sem fio, a longas distâncias. Esse era o grande sonho dele, o sistema mundial. O sistema mundial. Que ideia era essa, exatamente? Era a visão de transmitir tudo, sinais, voz, imagem e até energia pelo mundo todo, sem usar fios. Uma rede global instantânea. Parece coisa de filme ainda hoje. E era super ambicioso para a época. Os experimentos dele no Colorado, o transmissor de ampliação, que ele achava a maior invenção dele, tudo era para isso. E a famosa torre de Wardenclyffe era para ser a primeira estação desse sistema. Exato, em Long Island. A fonte até comenta que ela foi destruída sim, mas não por ordem do governo, como muita gente pensa. As razões foram outras, mais complexas, financeiras talvez. E no meio dessa pesquisa toda, ele ainda inventou o controle remoto, a tal da teleautomática. Sim,
Aquele barco que ele demonstrou em 1898, controlado à distância. Impressionante para a época. Ele já estava pensando em máquinas futuras, autônomas, com inteligência própria. Falando em visões de futuro, e a filosofia dele? Ele tinha umas ideias bem diferentes sobre si mesmo, né? Tinha. Ele chegou a se convencer de que era um autômato, uma espécie de máquina biológica só reagindo a estímulos, sem livre-arbítrio de verdade. Um autômato? Como assim? De onde ele tirou isso? Ele diz que foi por autoobservação, analisando as próprias visões, as ideias que surgiam de repente. Parecia que vinham de fora, sabe? Não da vontade consciente dele. Que coisa! E talvez essa crença explicasse a disciplina absurda que ele tinha. Conseguiu largar vício em jogo, em fumo, tinha um autocontrole imenso. E aquela história da visão da mãe morrendo, ele interpretou isso de forma racional também. Interpretou. Ele descreve uma visão muito forte no momento da morte dela, mas depois ele mesmo dá uma explicação tipo psicológica. Uma mistura de memória de uma pintura que ele viu com a música da igreja que ele ouviu ao longe. Ele rejeitava explicações espirituais ou paranormais para essas coisas. Fascinante. E um pouco perturbador até. E o legado que a fonte aponta, qual é? É esse do Profeta Não Celebrado. A autobiografia bate nessa tecla. As contribuições dele foram essenciais para muita tecnologia, rádio, ignição de carro, até telefone, TV, além da CA, claro. Mas por N motivos a figura dele e a real dimensão do que ele fez meio que sumiram do radar público por um bom tempo. Uma vida de altos e baixos, né? Genialidade, excentricidade, vitórias enormes e muita incompreensão também. Ele realmente parecia vibrar em outra frequência. Exatamente. O que nos leva a pensar, né? Fica aquela provocação. Imagina só se o sistema mundial dele tivesse dado certo. Energia sem fio para todo mundo, máquinas agindo sozinhas, como seria? E essa ideia dele de ser um autômato, o que isso diz sobre criar, inventar, sobre a nossa própria consciência? Assunto para pensar, né? Com certeza. Fica aí a reflexão.